Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você que está aí acompanhando essa live pelo Facebook TV Jornal Interior. Sabe o que a gente vai falar hoje no cotidiano? Vou contar agora, porque eu quero ver depois os comentários, que a gente vai responder tudo aqui com o maior carinho, combinado? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, sobre síndrome do pânico. Você conhece alguém que tem ou que tem algum sintoma? Eu estou aqui com a doutora Aliuska Lins, ela que é neuropsiquiatra, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto muito sério e que às vezes a própria população olha como uma frescura. Síndrome do pânico. É uma doença? Sem dúvida, e um transtorno muito debilitante, né? Funcionalmente. O indivíduo ele passa a não funcionar tão bem, né? Em termos de família, em termos da vida pessoal, do trabalho. Então, é algo a ser levado a sério e é fundamental também a distinção entre o ataque do pânico Sim. e o transtorno do pânico, que caracteriza realmente a doença. O ataque do pânico ele vai estar presente em diversas patologias psiquiátricas, até outras doenças clínicas, também algumas síndromes por abstinência de substâncias ou por excesso de substâncias, mas o transtorno do pânico, ele caracteriza-se pela presença do ataque do pânico, mas também por uma alteração do comportamento do indivíduo, que passa a apresentar uma ansiedade sobre ter novas crises, sobre quais as consequências. Isso começa a ocasionar mal adaptação desse indivíduo, né? Uhum. Ele começa a realmente não funcionar tão bem quanto antes, claro, né? Muito apreensivo em ter novas crises. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2% da população brasileira tem a síndrome do pânico. 2% é considerável quando a gente se depara com essa doença que é a síndrome do pânico. Como que as pessoas que têm a síndrome, elas podem desconfiar? Porque a senhora acabou de falar, tem o ataque, mas também tem a síndrome. O ataque não caracteriza que você está com a síndrome. Quais são os sintomas? Os sintomas do ataque vão ser muito dramáticos, né? O indivíduo que realmente experimenta essa sensação, ele tende a descrever com uma clareza muito grande, porque ele vai sentir realmente a iminência de morte, a iminência de perda do controle, né? A iminência realmente de um medo intenso de enlouquecer. Acha né? que vai morrer naquele momento. Acha que vai morrer. Então começa a ter a sensação realmente dos batimentos cardíacos, né? Pode ser uma palpitação. E de fato o batimento cardíaco ele fica Sem acelerado dúvida. naquele momento. Acelera. Na verdade, as sensações vão ser semelhantes a um susto, né? Então o coração acelera, existe uma dificuldade crescente de respirar, existem alterações da sensação, né? Então dormência, formigamento, às vezes uma tontura, uma sensação de desmaio, né? Que pode até culminar com o próprio desmaio, e principalmente a sensação de que algo está por acontecer de muito ruim, né? Então realmente a sensação de que Aquela há uma angústia, né? Sim. Achando que vai morrer ou que vai acontecer alguma coisa ruim com alguém que está próximo. Exatamente. Então, essa vai ser a característica do ataque do pânico, que vai estar presente, como eu disse, em várias síndromes de ansiedade, né? Não somente no transtorno do pânico, mas que vai ser importante justamente essa avaliação de caracterizar se esse ataque se caracteriza a crise ou realmente o transtorno do pânico, né? Doutora, eu acho que não só a mim, que sou seguidora dela, mas eu acho que a população brasileira ficou surpresa com a revelação que a modelo Gisele Bündchen fez, que teve a síndrome do pânico e contou como isso aconteceu. Então, vamos ver um pouquinho a história. Linda, loira e alta. A beleza feminina tem nome e sobrenome e se chama Gisele Bündchen. O jeito inconfundível de andar nas passarelas deram a Gisele Bündchen o título de Ubermodel, maior categoria já dada a uma modelo no mundo. Engajada nas causas sociais, protetora dos animais, preocupada com o meio ambiente, vegetariana e praticante de yoga, a modelo já desfruta de uma bela aposentadoria longe das passarelas aos 38 anos. A loira só trabalha em casos excepcionais. Gisele foi considerada pela Forbes a mais bem paga do mundo. Só para se ter uma ideia,
Por hora ela ganha belos 11 mil reais. O que pouca gente sabe é que ela sofre como qualquer pessoa. A Amber Model tornou pública a notícia de que tem síndrome do pânico em um post no Instagram semana passada. Ela escreveu: "Às vezes nos sentimos sozinhos, como se não houvesse saída, mas isso não é verdade. Meus ataques de pânico foram difíceis e procurei ajuda de familiares, especialistas, professores e amigos. Pedir ajuda nunca é um sinal de fracasso, mas um sinal de força, porque vale a pena salvar a sua vida. Aprendizados." Os ataques de pânico serão descritos em seu livro lançado este mês. Os Sessions, que quer dizer aprendizados, entre outras coisas, vai falar sobre a vida da garota mais linda do mundo. A gente fica surpreso porque, de fato, a Gisele é uma pessoa que vive uma vida muito tranquila, pelo menos aparenta isso para quem a segue. Ela faz yoga, ela tem a família dela, ela construiu uma carreira e, de fato, ela passa para a gente ter esse equilíbrio, né? E quando a gente vê a notícia de que ela teve tudo isso e que até teve pensamentos suicidas, como ela mesma relatou no Instagram dela, a gente começa a se perguntar: todo mundo está sujeito a ter a síndrome de pânico? É hereditário? Qual o gatilho para desencadear essa síndrome? Na verdade, hoje em dia a causa ainda é desconhecida, mas se considera que existem multifatores, né? Então, exige uma vulnerabilidade genética, né? Exige também a própria história de vida da pessoa, né, com o desenvolvimento da personalidade, as situações de vida que aquela pessoa experimentou, né, os traumas ocasionalmente ocorridos. Então, tudo isso, na verdade, se conjuga, né, e que pode realmente desencadear o transtorno, mas que nem todos estão sujeitos, né? A gente sabe que as adaptações são muito pessoais, né? As mesmas situações passadas por pessoas diferentes vão apresentar resultados diferentes. Então, realmente mostra as pesquisas, analisando as personalidades das pessoas que apresentaram, mostra que geralmente coincide com um período muito difícil de vida. Entendi. Então, às vezes exige até um gatilho, né, uma situação traumática, mas em modos gerais é uma situação em que o indivíduo está se adaptando a alguma situação que está excedendo a capacidade dele de se defender, né? Então, esse mundo estressante que a gente vive, cheio de cobranças, pode ser um dos gatilhos para se ter uma síndrome do pânico. Na verdade, hoje nós vivemos com medo, né? A segurança realmente proporciona muito isso. E a ansiedade é uma doença que ela pode ser desencadeada por um estado permanente, né? De sensação de ameaça, de alerta, né? Então, às vezes, aquele assalto, né? Às vezes aquela situação, uma turbulência, que parece que foi até o que ocasionou a Gisele, ela menciona como ter sido o início da crise, né? Uma situação em que a gente se vê realmente diante de uma situação... Num perigo iminente. No caso, eu cheguei a ser assaltada, então eu tive momentos de pânico em que eu não conseguia mais sair de casa porque eu achava que eu ia ser assaltada o tempo inteiro. Então eu preferia ficar em casa para não passar pela situação que eu passei. E só o sair de casa me dava pânico. Não, eu não vou sair porque eu vou passar por tudo aquilo. Então, de fato, essa violência pode ser um gatilho também, né? Gatilho, exatamente. E aí realmente vai ser importante a questão do tratamento, né? Porque imagine esse tendência a gente a evitar situações sociais, né? Uma faculdade hoje exige, né, uma saída à noite, um trabalho às vezes é um local distante. Então, tudo isso exige do indivíduo realmente essa segurança, né, de que ele vai lidar com os estressores comuns da vida diária. Como que é feito o tratamento para a síndrome do pânico? À base de medicação e terapia? O tratamento ele pressupõe realmente uma modificação também do indivíduo, né? Da percepção do indivíduo em relação aos problemas. A própria história, né? O contexto de vida do paciente vai ser muito, realmente, muito importante na análise. Mas o tratamento é a base também de medicações, né, junto com a psicoterapia, que muitas vezes
em associação dá ótimos resultados, né? Hoje a gente considera que o tratamento medicamentoso para a ansiedade, né, inclusive o transtorno de pânico, é um dos mais eficientes dentro da ciência psiquiátrica. Né? Então, a sensação realmente de que o indivíduo melhora muito rápido. Né? É uma doença tão incapacitante, mas iniciado o tratamento, o indivíduo rapidamente ele se reabilita. E é isso que o tratamento visa, né? Não só a diminuição da intensidade, da frequência das crises, né, dos ataques de pânico, mas também do retorno à qualidade de vida, né, do indivíduo ele voltar a sentir segurança, né, de que ele não precisa ter medo, como diz até uma música de Lenine, de sentir medo. É verdade, é verdade. Quem teve a síndrome do pânico pode vir a ter novamente? As recidivas são muito comuns, né? Por isso que, na verdade, se precisa de um período de tratamento em que o indivíduo ele já está bem e ele continua usando a medicação, continua em acompanhamento psicoterápico, para que haja uma manutenção realmente daquele estado de melhora, para que quando se finaliza o tratamento, esse indivíduo ele tenha menor risco, né, de recidivas. Mas é um tratamento relativamente longo, né, que se coloca, mas que geralmente quando bem feito, o paciente tem uma boa adesão, né, é disciplinado nas recomendações, existem bons resultados. Muito bem, doutora, muito esclarecedor o nosso bate-papo. Eu conversei com a doutora Aliushka Lins, neuropsiquiatra, sobre síndrome do pânico, um assunto tão importante em que às vezes, infelizmente, ainda é tratado como frescura. Não é, só sabe quem passa pela crise. De fato, a pessoa acha que vai morrer, né? De fato, é incapacitante, é muito ruim. Então, eu falo isso porque eu já tive isso e é muito complicado. E, no caso, quem passa não quer passar de novo. Então, fica atento, olha aí essa pessoa que está ao seu lado, que precisa de ajuda, leva um profissional, que ela vai ficar perfeita e vai seguir em frente. E depois só vai contar as histórias do passado. Sem dúvida. Obrigada, doutora. Até a próxima. Isso, eu que agradeço. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, o nosso Nutri Jefferson Arruda vai falar sobre a importância de ler os rótulos antes de comprar os produtos. E também tem uma super dica de moda sobre looks monocromáticos. Me espera, eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, já volto chamando o nosso Nutri Jefferson Arruda. Hoje ele vai contar pra gente a importância de ler os rótulos antes de comprar os alimentos. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que está em casa me assistindo. Você sabe interpretar o rótulo? Você sabe, na verdade, ler as informações que estão ali presentes? Ou deixa eu fazer uma pergunta melhor. Você que está em casa me assistindo, você tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos que você compra no mercado? Boa parte dos alimentos contém rótulo, tá certo? E esse rótulo nada mais descreve do que a composição nutricional, as informações que contém ali no produto, tiragem de lote, endereço de fábrica, enfim, validade. Você precisa ter uma noção de como tudo isso está estruturado e como você pode alcançar e interpretar essas informações de um determinado alimento para saber de fato aquilo que você consome. Alimentos que, por exemplo, são diets e lights, muitas vezes eles são diets em um nutriente específico ou lights em um nutriente específico. Um alimento que é diet, por exemplo, ele pode ser diet em açúcar, ele pode ser diet em gorduras, ele pode ser diet em sódio, ou seja, ele vai ter essa exclusão desses nutrientes. Ou ele pode ser light em sódio, light em açúcares, light na totalidade de calorias, tá? Então é muito importante você, além de saber a especificidade, ter uma noção de que ponto ele está se referindo. Então hoje eu escolhi o atum ralado ao natural para mostrar a vocês como devemos interpretar o rótulo. Como vocês podem ver, aqui é um atum, tá certo, que a gente pode encontrar em qualquer mercado. E nesse atum contém algumas informações. A primeira informação que eu queria mostrar para vocês são os ingredientes que compõem este alimento. Se a gente for prestar atenção, o primeiro ingrediente que tem descrevendo sempre vai ser o ingrediente que tem maior quantidade. Ou seja, neste alimento aqui, o ingrediente que tem mais em quantidade é o atum.
Em seguida, a água, sal e extrato vegetal em pó. Ou seja, aqui a gente já tem uma noção basicamente da composição desse alimento, tá certo? Além de outras informações que são essenciais. Então, outro ponto que é muito importante a gente estar analisando de um alimento que possui rótulo é a tabela nutricional, porque só assim a gente vai ter uma noção da densidade energética desse alimento. Geralmente ela está expressa no formato de tabela, tá certo? Com a classificação de porção. Aqui a gente tem um total de aproximadamente 180 gramas, porém, com 3 colheres de sopa, temos uma porção que está referenciada no rótulo, na tabela nutricional. Então, aqui, 3 colheres de sopa vão apresentar uma quantidade específica de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras trans, gordura monoinsaturada, tá certo? Sódio, algumas vitaminas, alguns minerais, fibra também. Então é muito importante que você saiba analisar todos esses pontos, tá certo? E fazer sempre a comparação. Por quê? Desse alimento, ele vai apresentar essas características, essas quantidades de sódio, de nutrientes em geral, e também a referência em relação ao valor diário recomendado, que a OMS estipula para o consumo de uma alimentação saudável. Ou seja, por exemplo, esse atum aqui, ele possui 12 gramas de proteína por porção. Ou seja, 3 colheres de sopa desse atum vão ter um total de 12 gramas de proteína, que representam 16% da sua ingestão proteica total diária. E a validade, ela nada mais vai dizer do que o tempo que esse produto vai conseguir ficar conservado, sem perder suas propriedades e sem estragar. Então é muito importante que vocês prestem atenção na validade dos alimentos, porque boa parte das doenças que são transmitidas por alimentos, boa parte da contaminação, ela vem oriunda de produtos que estão fora de validade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês continuem com esse hábito de ler os rótulos. E quem não tem, que por favor, inicie. Muito obrigado e até a próxima. Olha só, gente, chegou a hora daquela dica que você adora. Eu tô falando, ó, do óleo de coco extra virgem copra. Você sabia que ele é bom para retirar a maquiagem e ainda ajuda a hidratar a pele? Pois é. Para evitar o excesso de oleosidade, umedeça um disco de algodão e passe suavemente na pele. E comerciante, fique ligado na oportunidade e aproveite para renovar o seu estoque. Óleo de coco extra virgem copra, do mercadinho ao mercadão, compre no Atacadão Lacerda. Informações 8737841733. Vamos falar sobre moda? Hoje a Thaís Oliveira vai falar sobre looks monocromáticos. Confere aí. Ei, Marcela, tá sabendo na nova? Combinar os looks não está tão embaixo assim. Os fashionistas de plantão apostam nos looks monocromáticos. E é por isso que, se você tem medo de ousar e usar, eu vou dar algumas dicas para você não errar. Sabe, aquele pretinho básico não tem erro. Na verdade, os looks monocromáticos são aqueles em que você foca em uma cor apenas e se monta dos pés à cabeça, peças superiores, inferiores e até mesmo sapato. E aí o que é que você pode fazer? Para dar aquele destaque, você aposta nos acessórios, tá? O primeiro look que eu separei aqui para mostrar para vocês foi esse aqui. Uma pegada super esportiva, tá? É uma saia lápis com um moletomzinho cropped. E outra coisa, o detalhe está aqui nas listras. Então, para sair da mesmice, você opta por looks que tenham esses mínimos detalhes, como bordados, listras, estampas, lettering, que são essas letras, essas frases escritas de efeito, que fica super bacana, tá? Se tem uma cor que está em alta nesse inverno, que fica super bacana de você apostar no look monocromático, é o vermelho. E é por isso que eu separei aqui outra proposta, tá? Com t-shirt e calça, que fica super bacana. E para equilibrar de novo essa questão dos detalhes, vocês podem ver que a própria manga tem uma cor diferente, também tem listras. E outra coisa, para quebrar esse vermelhão, você pode apostar em sapatos que tem uma dessas tonalidades, como por exemplo o azul marinho, o branco, que fica super legal. Você pode utilizar tons como o dessa calça, que é um tom mais cru, tá, de linho, com o off-white. Fica super legal você variar com tom sobre tom, tá? Que não seja uma cor que seja totalmente igual, que fica super legal. Outra coisa, o preto, se você quer dar uma variada, faça um mix de texturas. Você usa a calça de um tecido e a blusa de outro. Uma calça mais formal, que você provavelmente já tem aí no seu guarda-roupa, por exemplo, de alfaiataria, você mistura com uma t-shirt.
Fica super legal, tá? Essa aqui, por exemplo, ela é toda trabalhada na transparência e tem realmente esse mix de texturas, tá? Para dar essa diferenciada. E aí, a dica maior é, nesses tons mais apagadinhos, mais neutros, você vai apostar nos acessórios. Coloca aqui um max colar mais chamativo, um brinco mais chamativo, até a sua maquiagem vai ser o segredo de você se destacar e quebrar aquele monocromático muito chocante, tá? É uma ótima ideia, uma ótima sugestão para você que ainda está se adaptando a essa proposta e que fica com medo de arriscar e que fica pensando, caramba, se eu combinar tudo vai ficar muito brega, se eu combinar tudo vai ficar muito estranho, eu não sou muito acostumada. Então é uma ótima opção quebrar esse visual, visualmente falando, quebrar aquela cor com acessório diferente. Obrigada, Ruiva. Arrasou como sempre. Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Olha só, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma super dica do professor Marcelo. Hoje ele vai contar pra gente como é que a gente pode higienizar o sofá da nossa sala. Espera, eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano e chegou a hora da super dica do professor Marcelo. Hoje ele vai contar pra gente como é que a gente pode fazer para higienizar corretamente o sofá da nossa sala. Confere aí. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que nos acompanha. Olha só, onde é que eu estou aqui sentado no sofá e a dica é sobre ele, viu, gente? Esse utensílio aqui que nós temos em casa, que é muito importante para a gente descansar, para a gente reunir a família, para a gente assistir televisão. Você está fazendo isso aqui agora, nos acompanhando aí em casa, sentado aí bem relaxado no seu sofá. E o que é que isso tem? A gente precisa fazer a higienização dele, gente, para que essa sujeira não se acumule, para que esse entulho também não fique no sofá contaminando, né? A gente sabe que restos de alimento, até mesmo mancha da criançada aí brincando, acaba manchando o teu sofá. Então eu tenho uma dica bem bacana para você, para a gente fazer a higienização, a limpeza do nosso sofá. Vamos preparar? Então, gente, é uma dica bem simples, com produtos que a gente vai utilizar também simples no dia a dia. Nós vamos utilizar o vinagre branco, que é o vinagre com álcool, tá? Não esquece, tem que ser vinagre com álcool. Vamos utilizar bicarbonato de sódio, que a gente adquire facilmente, e os recipientes para a gente poder preparar a nossa receita, um recipiente de plástico, tá? Um borrifador, é importante que a gente tenha para poder a gente distribuir de maneira homogênea sobre o tecido do sofá. Então vamos preparar aqui. Veja só, você pode fazer com água morna, como pode fazer também com água à temperatura ambiente, tanto faz. O ideal que fosse água morna é porque a aplicação dessa água morna é mais eficiente, até mesmo para a assimilação do produto no tecido do teu sofá. Agora lembrando, água morna, tá? Água quente não. Então vamos preparar aqui. Isso vai variar também de acordo com o tamanho do seu sofá. Essa preparação que a gente colocar aqui vai variar de acordo com esse tamanho. Então, mais ou menos em torno de 250 ml de água você vai utilizar nesse recipiente. Pega um recipiente mais fundo, tá? Porque a reação do bicarbonato com o vinagre vai gerar aquelas bolinhas bem típicas, né? Aquela liberação do dióxido de carbono. Então, a gente vai abrir aqui o nosso vinagre e colocar uma colher de chá, relembrando que, de acordo com o tamanho também do teu utensílio lá do teu sofá, certo? Então a gente coloca aqui uma colher de vinagre branco com álcool, ok? Depois vamos utilizar essa mesma colher para a gente colocar o bicarbonato de sódio. Então aqui a gente já coloca na mesma colher o bicarbonato, ok? E a gente agora vai homogeneizar o nosso produto, tá? Então colocamos aqui no borrifador, diretamente nele, ele vai ajudar para que seja distribuído de maneira homogênea a nossa solução, ok? Então deu a quantidade exata do nosso borrifador e agora a gente vai lá para o sofá para a gente aplicar, para eu te explicar bem direitinho como é que a gente faz essa aplicação. Vamos lá! Então, gente, com a nossa solução devidamente preparada, a gente vai aplicar aqui sobre o sofá para fazermos a limpeza, a higienização, a remoção, né, de qualquer sujeira, de qualquer mancha que tenha no sofá. Então você pode aplicar direto com o borrifador. Você vai aplicando em várias partes do seu sofá. E depois com pode ser uma bucha, pode ser uma escova. Agora, se for uma escova, desde que seja aquela que tenha as cerdas mais flexíveis, para você não estar danificando o tecido que cobre o teu sofá. Então você pode passar, ó,
ele vai agir aqui no tecido, ele vai remover. Você pode ver que ele começa a tomar uma coloração um pouco diferente, né, pela distribuição aqui do produto que a gente colocou, tá? E após 10 minutos, você deixa normalmente, não mexe mais, tá? E aí com um pano seco você vai fazer agora, retirar apenas o excesso, né? Você vai passar sobre o local que você aplicou, que vai ser todo o teu sofá, para remover aquele excesso, ok? E assim você está fazendo a limpeza, assim você está fazendo a higienização do teu sofá. Lembra sempre de uma coisa, gente, uma das coisas que mais sujam o sofá e até mesmo prolifera micro-organismos nele, é justamente a gente se alimentar. O local de se alimentar é na cozinha. Então, depois da refeição é que vem para o sofá, vem relaxar, vem assistir a TV, vem acompanhar o programa cotidiano. Mas evita, tá? Evita estar se alimentando no sofá, porque farelos aí do alimento ficam guardadinhos aqui, acumulados aqui, o que vai dificultar a remoção e vai acabar atraindo esses micro-organismos, que não é interessante para a sua saúde e principalmente a saúde de sua família. Espero que você tenha gostado, um forte abraço a todos e até uma próxima. Esse recado vai para as futuras mamães. Olha só, gente, a Sanremo Baby está ainda melhor e cheia de novidades. Showroom com ambientes montados para ajudar você a escolher o quarto do seu filho. E para comemorar todas as mudanças, a Sanremo Baby está com uma promoção de berço americano em 10 vezes de R$ 39,99. Conheça também a seção de acessórios e roupinhas. Sanremo Baby, dividindo tudo em até 10 vezes. Sanremo Baby, a história do seu filho começa aqui. Olha só, gente, no programa de ontem nós mostramos para vocês como dobrar as roupas corretamente. Hoje, a Adriana vai te ensinar como você pode organizar o seu guarda-roupa. Confere aí. Olá, Marcela. Eu sou a Adriana Mazola, personal organizer, e a dica de hoje é como organizar os seus cabides no guarda-roupa. Então, começamos a dica mostrando os cabides mais finos para guarda-roupas que possuem pouco espaço, preferencialmente que sejam da mesma cor e que possuam esse pescocinho para ficar melhor quando há o caimento da roupa. Uma coisa importante a ser observada também é o modelo do cabide e as cores do cabide. Quando nós padronizamos as cores, no caso aqui são todos pretos, a sensação de leveza e de organização é bem maior. Podemos utilizar também outras cores, desde que sejam com outros tipos de roupa. Assim você começa, por exemplo, aqui com camisas e depois nós seguimos para as calças. Uma outra dica é a gente utilizar os cabides infantis para colocar calça. Assim eles não ficam escorregando na hora de guardar. As camisetas elas podem ser guardadas tanto penduradas como dobradas. Quando nós colocamos as camisetas dobradas, é importante que as dobras sejam do mesmo tamanho e organizadas por cores. Isso facilita também na escolha da peça. Uma outra dica quando nós não temos muita gaveta no guarda-roupa é utilizar as colmeias. Elas são interessantes porque nós podemos dobrar e colocar camisetas, por exemplo, dry fit, que escorregam com facilidade e se mantêm todas organizadas. Bom, Marcela, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Maravilhosa, Adriana. Adorei, viu, querida? Beijo pra você. Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.